Olá! Começamos agora mais uma edição do Janela Internacional, um programa da TV FPA dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do PT. Esta edição está sendo gravada no dia 19, uma segunda-feira, por volta das 10 horas da manhã e irá ao ar na quarta-feira, dia 21, a partir das 15 horas. Hoje atualizaremos algumas notícias da semana passada e, ao final, teremos o companheiro Pedro Prola, do Núcleo do PT em Portugal, com uma breve análise do primeiro turno das eleições portuguesas. Vamos começar com mais detalhes sobre a assinatura do Acordo Mercosul-União Europeia. O presidente Lula assinou um artigo no dia 16 de dezembro sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia. Nesse artigo, Lula lembrou que o acordo levou 25 anos de negociações e destacou a associação entre duas regiões com valores e interesses comuns, como defesa da democracia e do multilateralismo, numa época em que cresce o unilateralismo e o protecionismo. Segundo o texto, a versão do acordo que aprovamos resguarda os interesses de setores vulneráveis, garante a proteção ambiental, promove valores compartilhados como a democracia e os direitos humanos, fortalece os direitos dos trabalhadores e preserva o papel do Estado como indutor estratégico do desenvolvimento econômico e social. Deixamos aqui na descrição do vídeo o acesso para o artigo completo. No dia 17, o acordo foi assinado em Assunção, no Paraguai, e envolve 31 países, cerca de 720 milhões de pessoas e um PIB de mais de 22 trilhões de dólares. Esse acordo reduzirá ou eliminará gradualmente 90% das tarifas sobre importações e exportações. Segundo o Instituto Brasileiro de Pesquisa Econômica Aplicada, o IBPA, o maior beneficiário desse acordo será o Brasil, com um aumento de 0,46% no PIB até 2040. As economias dos demais países do Mercosul crescerão 0,20%, enquanto para a União Europeia o aumento será de apenas 0,06%. A Bolívia está perto de concluir seu processo de adesão como membro pleno do Mercosul. Após sua incorporação, precisará negociar com a União Europeia para se integrar ao acordo comercial. Os próximos trâmites para a entrada em vigor do acordo envolvem internalização. O acordo seguirá os processos internos de cada bloco para aprovação. No caso do Brasil, o processo envolve a aprovação pelo Congresso Nacional. Ratificação. As partes notificam uma à outra sobre a conclusão dos respectivos trâmites internos e confirmam, por meio da ratificação, seu compromisso em cumprir os acordos. Entrada em vigor. Os acordos entrarão em vigor e, portanto, produzirão efeitos jurídicos no primeiro dia do mês seguinte à notificação da conclusão dos trâmites internos. Ou seja, se os trâmites terminarem em abril, a partir de maio. Se terminarem em maio, a partir de 1º de junho. Analistas apontam que, quando totalmente implementado, o acordo permitirá aos exportadores europeus uma economia de aproximadamente 4,6 bilhões de dólares em tarifas anuais, principalmente sobre produtos químicos e farmacêuticos, máquinas industriais em geral e automóveis. No entanto, também apontam que ele tem mais importância estratégica para a União Europeia do que macroeconômica de fato, e ajudará a fortalecer a posição geopolítica do bloco na América do Sul. Estrategicamente, o Mercosul ajudará a União Europeia a diversificar suas fontes de minerais críticos, vitais para a transição verde e para a defesa e independência em relação à China, líder mundial na produção e refino desses produtos. Isso dará à União Europeia um acesso significativamente melhor aos minerais críticos dos países do Mercosul, eliminando os impostos de exportação. Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai detêm uma parcela considerável das reservas mundiais de lítio, grafite e níquel. O Brasil possui atualmente a segunda maior reserva mundial de terras raras, a grande maioria ainda inexplorada. Segundo o Instituto Brasileiro de Mineração e Energia, o IBME, o tratado eliminará
burocracias e barreiras que poderá reduzir os custos para empresas europeias atrás de contratos de fornecimento de longo prazo para esses materiais. No entanto, o Brasil renegociou essa parte do acordo e a União Europeia concordou em reservar o direito de aplicar restrições às exportações de minerais críticos caso o governo brasileiro julgue apropriado, por exemplo, para estimular o processamento desses produtos em solo nacional, garantindo um maior valor agregado para o país. De modo geral, o acordo representa uma grande oportunidade para o setor agrícola do Mercosul, considerado mais competitivo que o europeu. Embora a União Europeia tenha mantido cotas para produtos como carne, açúcar, arroz e mel, as tarifas sobre 77% das exportações agrícolas do Mercosul para a União Europeia serão eliminadas em cerca de 10 anos, beneficiando especialmente os produtores sul-americanos de frutas, peixes e café, entre alguns outros produtos. No entanto, em resposta a uma onda de protestos na Europa, particularmente na França, a União Europeia aprovou salvaguardas que reservam o direito de intervir caso ocorra um desequilíbrio significativo de preços. A ministra da Agricultura francesa, Annie Genevard, já declarou que seu país não assinará o acordo, argumentando que o tratado condenaria os agricultores franceses. Ela afirmou que Paris deve priorizar a proteção da produção nacional francesa e reiterou as linhas vermelhas do governo em relação aos padrões sanitários e ambientais para as importações do Mercosul. França, Polônia, Hungria, Áustria e Irlanda lideram o grupo que se opõe a essa medida, devido ao forte movimento dos setores agrícolas desses países, que alegam competição desleal do Mercosul. Na outra ponta, o Mercosul tem sido historicamente um mercado fechado para produtos industriais, que atualmente estão sujeitos a altas tarifas que podem chegar a 35% para veículos, a fim de proteger as indústrias nacionais do bloco. Contudo, essas tarifas serão eliminadas gradualmente com uma ressalva. A União Europeia concordou com a eliminação gradual das tarifas sobre seus produtos industriais ao longo de períodos superiores a 10 anos, em alguns casos. Destaque para o setor automotivo, em que veículos elétricos ou movidos a hidrogênio ou com novas tecnologias terão períodos de redução tarifária pelo Mercosul de 18, 25 e 30 anos, respectivamente. Vamos agora tratar do avanço de Donald Trump sobre as Américas. O presidente Donald Trump continua com seu discurso de avançar seu domínio sobre o continente americano. No dia 14, após reuniões dos ministros de Relações Exteriores da Dinamarca e da Groenlândia com J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, e outros integrantes de alto escalão do governo estadunidense, Trump disse manter uma boa relação com o governo dinamarquês, mas foi direto ao afirmar: não há qualquer coisa que a Dinamarca possa fazer. Nós podemos tudo. No início da semana passada, Trump já havia sido explícito sobre o tema. Se não tomarmos a Groenlândia, a Rússia ou a China o farão. E não vou deixar isso acontecer. Eu gostaria de fazer um acordo com eles, é mais fácil. Mas a teremos de um jeito ou de outro. No dia 15, os governos da Alemanha, França, Reino Unido, Noruega, Holanda e Suécia enviaram tropas militares à Groenlândia para uma missão solicitada pela Dinamarca com o objetivo de avaliar possíveis contribuições militares e reforçar a segurança na região. Em meio às ameaças, parlamentares europeus disseram no dia 17 que avaliavam uma possível suspensão do acordo comercial entre o bloco e os Estados Unidos. Este acordo foi assinado no meio do ano passado, em meio à guerra tarifária aberta por Trump contra o mundo. Nesse mesmo dia, Trump ameaçou impor uma tarifa de 10% sobre os produtos de países que demonstraram apoio à Groenlândia, tarifas que poderiam chegar a 25% caso não haja um acordo de compra da ilha. De sua parte, a União Europeia estuda recorrer a sanções econômicas e imposição de tarifas comerciais e até a ameaça de eliminar bases militares dos Estados Unidos em território europeu como forma de pressionar Washington na disputa sobre a Groenlândia.
Em meio a este embate, o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, e o presidente da Finlândia, Alexander Stubb, enviaram uma mensagem a Trump onde expõe sua oposição à decisão de impor tarifas a aliados europeus por sua recusa em permitir que os Estados Unidos assumissem o controle da Groenlândia. Em resposta, Trump disse em carta: considerando que seu país decidiu não me conceder o Prêmio Nobel da Paz por ter impedido mais de 8 guerras, não me sinto mais obrigado a pensar puramente na paz, embora ela sempre seja predominante. Mas agora posso pensar no que é bom e apropriado para os Estados Unidos da América. E continua: a Dinamarca não pode proteger essa terra da Rússia ou da China. E por que eles teriam um direito de propriedade, afinal? Não há documentos escritos, apenas que um barco atracou lá há centenas de anos, mas nós também tivemos barcos atracados lá. O mundo não estará seguro a menos que tenhamos controle total e completo da Groenlândia. De nada adiantaram as repetidas explicações de Støre a Trump, informando que o Comitê Norueguês do Nobel, que concede o Prêmio da Paz, é independente e que o governo da Noruega não tem controle sobre ele. No ano passado, Trump fez campanha aberta pelo Prêmio Nobel da Paz, que foi concedido à líder golpista da oposição venezuelana, Maria Corina Machado. E quem esteve com Trump no dia 15 de janeiro foi exatamente ela, Maria Corina Machado, que foi recebida na Casa Branca pelo mandatário estadunidense para um almoço de trabalho oferecido pelo governo dos Estados Unidos, sem a presença da imprensa. Nessa ocasião, Machado entregou a Trump a medalha de ouro original que recebeu do Nobel da Paz, emoldurada em uma placa de agradecimento a ele e, detalhe, escrita em nome do povo venezuelano. Seria melhor escrever em nome de seus próprios seguidores. Os organizadores do Nobel da Paz divulgaram uma nota de esclarecimento informando que o prêmio não pode ser transferido, compartilhado ou revogado e que não haverá mudança de titularidade. Apesar de intransferível, o ganhador pode doar, vender ou conceder a medalha. E em nota, o comitê listou uma série de vencedores que doaram seus símbolos a museus ou venderam o objeto para destinar o valor para filantropia, o que não é o caso. Por outro lado, os governos estadunidense e venezuelano seguem dialogando e Donald Trump parece ter reconhecido a vice-presidenta e presidenta interina, Delcy Rodrigues, como a principal interlocutora do governo da Venezuela. No dia 14, Rodrigues confirmou ter tido uma conversa telefônica com Trump. Após este ter dado essa notícia, de antemão, elogiado o diálogo com ela e a administração que ela vem fazendo, mas sem oferecer maiores detalhes. E continuando sobre a Venezuela, durante o discurso sobre o Estado da Nação apresentado à Assembleia Nacional no dia 15, Delcy Rodrigues anunciou a criação de 2 fundos soberanos para fortalecer a proteção social e a infraestrutura nacional como parte de uma estratégia abrangente de desenvolvimento econômico e social. O primeiro fundo soberano será destinado à proteção social, com o objetivo de melhorar a renda dos trabalhadores e garantir que a moeda estrangeira seja direcionada a hospitais, escolas, alimentação e moradia. O segundo será alocado para infraestrutura e serviços voltados para o desenvolvimento econômico e social, com recursos especificamente destinados à água, eletricidade e estradas, visando assegurar que as receitas dos hidrocarbonetos se traduzam diretamente em benefícios para a população, estabelecendo um mecanismo de financiamento que priorize as necessidades mais urgentes do país num contexto de dificuldades econômicas. Para garantir a transparência, ela instruiu a criação de uma plataforma tecnológica para monitorar a utilização dos recursos. Durante o discurso, Delcy lembrou um modelo que chamou de submissão colonial de governos passados, que agiam sob pressão estrangeira e eram submissos, em contraste com o atual modelo bolivariano de soberania, reafirmando a continuidade desse governo bolivariano ao expressar: hoje podemos afirmar que nosso objetivo, conforme jurado pelo presidente e pela primeira-dama,
é a preservação do poder nacional venezuelano. Que ninguém se engane. Ela lembrou que a medida imediatamente anterior ao ataque de janeiro foi o bloqueio naval em dezembro, que buscou limitar nossas possibilidades como país exportador de energia, impedir que a Venezuela, em relações de livre comércio com o mundo, vendesse os produtos de sua indústria energética. Rodrigues ainda reafirmou o direito da Venezuela de manter relações com os Estados Unidos, mas também com todos os países do mundo. Há uma mancha nas relações entre Venezuela e os Estados Unidos, mas resolveremos frente a frente por meio da nossa diplomacia. Ela afirmou ainda que, independentemente das inclinações políticas, os venezuelanos devem se unir para defender nossa soberania e a paz da República e enfatizou sua posição firme e soberana que se manifesta na diplomacia bolivariana de paz. Se eu tiver que ir a Washington, irei de pé, não rastejando. No dia 16, durante o Conselho Nacional de Economia Produtiva, Delcy Rodrigues enfatizou que as receitas do petróleo venezuelano serão destinadas ao desenvolvimento socioeconômico e defendeu a diversificação da economia e a melhoria da gestão cambial. Em sua fala, disse: "Não temos medo de manter nossas relações históricas com os Estados Unidos. A agenda econômica bilateral deve ser para o benefício do povo venezuelano." Reafirmando que o modelo implementado pelo presidente Nicolás Maduro tem apresentado resultados tangíveis e que as divisas serão utilizadas para garantir o bem-estar sem criar problemas macroeconômicos. Vamos agora das Américas para a Palestina. Donald Trump anunciou a formação de um Conselho da Paz em Gaza, uma iniciativa para a reconstrução e transição política no território, e no dia 16 estendeu um convite ao Brasil para integrá-lo. O governo brasileiro pediu mais tempo para tomar uma decisão. A cautela surge pelo fato de ser necessário conhecer melhor esse plano e suas consequências. Historicamente, a imagem do Brasil como ator internacional é associada à defesa da solução negociada e do diálogo multilateral, contradição de participação em fóruns internacionais sob o princípio da autodeterminação dos povos. A iniciativa de Trump tem sido alvo de críticas internacionais, principalmente pelo fato de não prever representantes palestinos no núcleo decisório. Para diversos setores da comunidade internacional, isto pode comprometer a legitimidade política do órgão e aprofundar a percepção de tutela externa sobre um território historicamente marcado por ocupação, violência e bloqueios. O protagonismo explícito dos Estados Unidos na formatação do Conselho também gerou apreensão no governo brasileiro, pois essa estratégia sugere mais uma extensão geopolítica estadunidense sobre o Oriente Médio, não um mecanismo multilateral. Além disso, integrantes do governo consideraram que a composição do Conselho inclui figuras vistas como controversas por Brasília, o que amplia o desconforto sobre o real alcance do projeto e sobre a possibilidade de nosso país ser associado a uma iniciativa com baixa capacidade de gerar resultados efetivos. Além do Brasil, receberam convite cerca de 60 governos, entre os quais o presidente da Argentina, Javier Milei, da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, do Egito, Abdel Fattah al-Sisi e o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, o que mostraria uma intenção dos Estados Unidos de reunir diferentes forças regionais e internacionais em torno do Conselho, apesar das divergências políticas entre eles. Segundo um documento visto pela agência Reuters, o convite exige que os membros que desejarem participar devem contribuir com $1 bilhão em fundos em dinheiro e garantir sua participação por 3 anos, sujeita à renovação. Trump presidiria este conselho e teria direito de veto sobre suas decisões. O diplomata búlgaro Nikolai Mladenov foi nomeado alto representante do Conselho da Paz e supervisionará a transição do governo do Hamas para uma administração palestina de tecnocratas liderada por Ali Shahad, ex-vice-ministro da Autoridade Palestina.
O Conselho da Paz terá um comitê executivo cuja composição é Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, um dos membros mais pró-Israel do governo Trump. Ele já afirmou que aqueles que criticam Israel não receberão vistos estadunidenses e também criticou a decisão de vários países ocidentais de reconhecer o Estado palestino como uma decisão imprudente que só serve à propaganda do Hamas. Steve Witkoff, enviado especial dos Estados Unidos, é um incorporador imobiliário e investidor de Nova York próximo a Trump. Ele foi encarregado das negociações de cessar-fogo em Gaza e já foi acusado de renegar as negociações depois de acusar o Hamas de bloquear um acordo em julho passado. Bassem Naim, membro do Bureau Político do Hamas, o acusou de servir a posição israelense. Jared Kushner, genro de Trump, que também é um ferrenho defensor de Israel e já sugeriu que os palestinos são incapazes de autogoverno. Já descreveu Gaza como tendo propriedades litorâneas muito valiosas e também foi a força motriz dos chamados Acordos de Abraão, aqueles acordos que normalizaram os laços entre vários países árabes e Israel. Mark Rowan, empresário bilionário, cofundador da Apollo Global Management, uma das maiores empresas de investimento do mundo. Já realizou atividades filantrópicas em Israel e financiou grupos de defesa pró-Israel nos Estados Unidos, de acordo com relatos da mídia. Também apoiou o Conselho Israelense Estadunidense, que trabalha para fortalecer as comunidades judaicas israelenses e estadunidenses. Ajay Banga, atualmente presidente do Banco Mundial. Ele foi indicado para o cargo por Trump e já atuou como vice-presidente da empresa de investimentos General Atlantic e como diretor executivo da Mastercard. Tony Blair, que serviu como primeiro-ministro britânico de 1997 a 2007, apoiou a chamada Guerra ao Terror liderada pelos Estados Unidos no início dos anos 2000 e participou da invasão do Iraque em 2003, liderada pelo então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. Ele é visto na região como uma figura polarizadora, não agregadora. E, finalmente, Robert Gabriel Jr., vice-conselheiro de Segurança Nacional do governo Trump. A Casa Branca ainda nomeou 2 conselheiros estratégicos para o Conselho da Paz, com históricos controversos, para dizer o mínimo. Uriah Lightstone, figura-chave nos Acordos de Abraão e na controversa organização Fundação Humanitária de Gaza, que enfrentou graves acusações de má gestão da ajuda e falhas de coordenação da ajuda que levaram à morte centenas de palestinos em busca de alimentos. O outro nome, Josh Greenbaum, pessoa associada a planos anteriores de transformar Gaza em uma Riviera do Oriente Médio, priorizando o potencial imobiliário em detrimento dos direitos dos refugiados. Ainda há um Conselho Executivo de Gaza, encarregado da coordenação regional e formado pelos já mencionados Steve Witkoff, Jared Kushner, Tony Blair, Mark Rowan, Nikolai Mladenov, aos quais se incorporam Hakan Fidan, ministro das Relações Exteriores da Turquia, Ali Al-Tawadi, diplomata do Catar, Hassan Rashad, diretor-geral da inteligência egípcia, Rim Al-Hashimi, ministra de Estado para a Cooperação Internacional dos Emirados Árabes Unidos, Yakir Gabay, magnata imobiliário cipriota israelense, cuja presença em um conselho com diplomatas árabes e turcos levanta questões sobre a normalização das relações econômicas sob o pretexto de reconstrução. Sigrid Kaag, política holandesa e coordenadora das Nações Unidas em Gaza. Esse conselho, que conta com representantes de países árabes, teria a missão de ajudar a apoiar a governança eficaz em Gaza. Após esses nomes todos,
O governo de Israel contestou ontem, dia 18 de janeiro, as nomeações para o Comitê Executivo, num clima de tensão diplomática neste fim de semana entre Israel e o governo Trump. Oficialmente, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que o anúncio de Trump não foi coordenado com Israel e que contradiz sua política. Netanyahu chegou a instruir seu ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar, a exigir explicações de Washington. A presença de representantes de Catar e Turquia provocou indignação no governo israelense. As relações entre Israel e Turquia, antes forte aliados, ficaram drasticamente prejudicadas desde a guerra que começou em 7 de outubro de 2023. A Turquia apoia abertamente o Hamas e está entre os países que denunciam regularmente o genocídio israelense em Gaza. Quanto ao Catar, o país sofreu ataques aéreos israelenses diretos em setembro, visando a liderança do Hamas no exílio. E seu nome também está associado em Israel a um escândalo de corrupção, o Qatar Gate, que há vários meses envolveu o círculo interno de Netanyahu. Vamos hoje fazer uma menção ao renomado maestro indiano Zubin Mehta. Mehta causou um terremoto cultural e simbólico em Israel. Ele liderou a Orquestra Filarmônica de Israel por meio século, mas agora virou as costas para o país e está cancelando todos os concertos agendados para este ano. Uma figura histórica do Estado de Israel está dizendo basta. Aos 89 anos, Mehta explica ser impossível para ele separar a arte da política e, em uma declaração de rara franqueza ao jornal India Today, expôs o motivo de não se apresentar em Israel este ano. Cancelei todos os meus compromissos em Israel este ano devido à minha oposição à maneira como o senhor Netanyahu está lidando com toda a questão palestina. Espero que ele seja derrotado nas próximas eleições. Isso não parece ser o caso, já que ele tem uma grande maioria no parlamento. A decisão parece ser definitiva e, para o governo israelense, não é simplesmente um boicote artístico. É uma repreensão moral de um homem que, por décadas, foi o embaixador cultural mais leal e prestigioso de Israel. Terminamos as notícias por aqui. Fiquem agora com Pedro Prola e o primeiro turno das eleições portuguesas. As eleições aqui em Portugal, no passado domingo, trouxeram um cenário de segundo turno, aqui chamada segunda volta, pela primeira vez desde 1986. O candidato apoiado pelo PS, Partido Socialista, Antônio José Seguro, ganhou, ficou em primeiro lugar com 31,11% dos votos, e o candidato da extrema-direita, André Ventura, do partido Chega, ficou com 23,52% dos votos. Então, terá um segundo turno em que um dos dois será eleito presidente da República, num cenário em Portugal em que, desde a democratização, desde a primeira eleição para presidente da República em 1976, o país já teve 5 presidentes, todos eles foram reeleitos, o mandato é de 5 anos, renovável por mais um. Então, foram 5 presidentes que Portugal já teve. Ramalhianes era um general independente que ficou 10 anos, depois Mário Soares e Jorge Sampaio, ambos do PS, e cada um deles ficou também por 2 mandatos, o que totalizou 20 anos de presidente da área do PS, seguidos de mais 20 anos de presidente da área do PSD, da centro-direita, que foram Cavaco Silva e agora Marcelo Rebelo de Sousa, que está concluindo o mandato. Em Portugal, o presidente da República não tem, é importante também lembrar isso, não tem função executiva, não é quem preside o governo, não lidera o executivo. O presidente tem outras funções porque o executivo está, digamos assim, presidido pelo primeiro-ministro, que resulta das eleições legislativas e sai do parlamento. O presidente da República nomeia o primeiro-ministro de acordo com o resultado das eleições,
tem outras funções, como dissolver, e essa é a tarefa mais, digamos assim, dura do presidente da República, é a dissolução do parlamento quando, por exemplo, não consegue formar uma maioria de governo. E também promulga ou veta leis, então tem algumas funções políticas que não são apenas cerimoniais, mas não tem função executiva. E nesse cenário, nessa disputa, então ficam, neste momento, dois candidatos, na verdade. Antônio José Seguro, do PS, foi secretário-geral do PS durante alguns anos, também foi secretário-geral da Juventude Socialista. Ele saiu do PS, da liderança do PS, em 2014, na sequência de um processo em que ele foi, digamos assim, derrotado internamente por Antônio Costa, que mais tarde viria a ser primeiro-ministro, e desde então, ao longo desses 11 anos, Antônio José Seguro ficou fora da vida pública, foi ser professor, foi, enfim, criar uma empresa enfim, ele produz vinho e azeite, e, portanto, esteve mais afastado de funções políticas nesse período, o que acaba também por, digamos assim, beneficiá-lo em certa medida, porque ele não sofre tanto desgaste que o PS, durante o seu governo longo, desde 2015 até 2024, acabou também sofrendo, né? Mas Antônio José Seguro tem um perfil, enfim, moderado, é um político dentro do PS que está mais ao centro, não está tanto no setor mais à esquerda do PS, está no setor mais ao centro dentro do partido, e nesse sentido ele também foi, enfim, criticado na sua liderança por algumas políticas que ele implementou ou adotou e posições que ele tomou, por exemplo, a abstenção do orçamento de 2012, lá no governo liberal de Passos Coelho, que cortou salários, pensões, o PS se absteve desse orçamento. Outros motivos que são invocados por vezes nos setores mais à esquerda, em críticas a Antônio José Seguro, inclusive foram colocados no primeiro turno na campanha eleitoral, incluem, por exemplo, a defesa que ele fez na época, a aprovação de desonerações fiscais para os setores, enfim, das grandes empresas, ou o Tratado Orçamental da União Europeia, que impôs um déficit zero para os Estados. Mas Seguro também, enfim, também se defende, justificando que era um período, enfim, de crise no país e que o PS estava numa posição difícil também. Mas, de todo modo, essa posição que o Seguro acabou assumindo, de ser uma figura mais moderada, enfim, mais ao centro dentro do PS, também é um fator que acabou beneficiando a ele, que avançou para presidente da República, no sentido de que hoje Portugal é um país que está com uma grande hegemonia da direita, né? Então, a capacidade de diálogo junto de setores mais ao centro acaba também servindo como um motivo para a candidatura de Seguro, sendo que, enfim, no âmbito da esquerda portuguesa não existiu no primeiro turno nenhuma convergência, né? Nem para outra candidatura, nem para a candidatura de Seguro, que, enfim, não teve diálogo entre partidos da esquerda, não teve nenhum tipo de articulação nesse sentido. O que teve foi o avanço de Seguro e de outros candidatos que ficaram para trás no primeiro turno, mas que, no caso de Seguro, conseguiu garantir o apoio do PS. Inicialmente não era um apoio consensual, mas que se foi, digamos assim, mobilizando em torno da candidatura do agora primeiro colocado na eleição presidencial, né? E ele vai enfrentar com este perfil, que é um perfil, digamos assim, moderado, é um presidente, se for eleito presidente, será um presidente, digamos assim, com uma visão muito previsível, um político que atua de forma muito previsível, que não cria grandes surpresas e que não, enfim, que atua de forma muito ponderada, assim. E ele vai enfrentar, digamos assim, um adversário que é um pouco o oposto disso, né? André Ventura é o líder da extrema-direita fascista, devemos dizê-lo, portuguesa, criou o Partido Chega, embora ele tenha vindo das entranhas do PSD, do maior partido da centro-direita. Ele foi lançado na política nacional ainda no PSD pelo antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, o líder do governo liberal lá de 2011, 2015 que eu falei,
mas ele acabou saindo do PSD e foi criar o seu próprio partido, o Chega, que é um partido, enfim, com uma configuração de defesa de posições de racistas e posições xenófobas e em defesa também da institucionalização dessas posições. O Chega vem ganhando espaço na política portuguesa, já ultrapassa os 20% dos votos. O Ventura garantiu uma votação aproximada daquilo que é o nível que o partido teve nas últimas eleições legislativas, em 2015, em 2025, teve cerca de 22%, o Ventura cerca de 23% agora. Então ele não está, pelo menos no primeiro turno, ele não está fora daquilo que é o seu, digamos assim, a sua capacidade eleitoral neste momento, e é um político, evidentemente, que é cheio de contradições, tem uma atuação errática, inverte, altera o discurso. No primeiro turno, ele fez uma campanha inicialmente muito voltada para aquela lógica, digamos assim, de estimular sentimentos racistas, espalhou cartazes em Portugal dizendo que isto aqui não é o Bangladesh, dizendo que os ciganos, os imigrantes têm de cumprir a lei, ele colocou isso em cartazes espalhados pelo país, alguns deles tiveram que ser retirados por ordem da justiça, mas enfim, ele assumiu inicialmente uma posição bastante afirmativa daquilo que são as pautas, digamos, de ódio da extrema-direita, e numa segunda fase da campanha eleitoral ele foi procurando moderar um pouco o discurso, já, enfim, ambicionando ampliar a sua base eleitoral. Então, nos últimos dias da campanha eleitoral, Ventura foi, digamos assim, diminuindo o impacto desse discurso extremista e fascisante que ele assume. Mas isso é puramente tático, né? Não é uma posição permanente que ele agora vá moderar o discurso. Depende das condições em que ele se encontra. Se as condições favorecerem radicalizar o discurso no sentido de promover a perseguição em determinadas minorias, de atacar os direitos das mulheres, ele vai fazê-lo. Se as condições favorecerem ele diminuir um pouco, digamos assim, o fogo, ele vai diminuir um pouco o fogo, né? E nesse contexto, apesar de Seguro estar aqui com uma grande vantagem, né, de 31% para 23% com relação à Ventura no primeiro turno, esta eleição acabou demonstrando que o cenário de hegemonia da direita portuguesa se mantém em termos eleitorais. Nas legislativas de 2024, a direita teve maioria, em 2025 a direita teve maioria e reforçou a maioria, chegou perto dos 60% dos votos no conjunto dos partidos, desde a centro-direita até a extrema-direita, e garantiu, além disso, em termos de mandatos no parlamento, uma maioria de 2/3, que permitiria, se estes partidos se entendessem, permitiria uma revisão constitucional, uma mudança da Constituição, que até o momento não ocorre porque o PSD, o partido da centro-direita, continua afirmando que não vai fazer, por enquanto, nenhuma revisão constitucional. Em todo caso, nessa eleição presidencial, as candidaturas principais ligadas aos partidos do campo da direita e da centro-direita somam 50,82%, ou seja, eles caem um pouco com relação às legislativas de 2025, mas continuam mantendo essa hegemonia. Então, existe um cenário que é, digamos assim, também aproveitado tanto pelas duas candidaturas que passaram, né, que é um cenário de divisão no campo da direita, com várias candidaturas sendo apresentadas, e no caso de Seguro, existe também beneficia do cálculo de voto útil na esquerda, porque o PS nas legislativas teve cerca de 22% e Seguro sobe para 31%, com os votos de parte da esquerda e também alguns votos de setores mais ao centro e setores liberais. Como eu disse antes, ele é um candidato que tem diálogo com os setores mais ao centro e até
na centro-direita, né? E a pergunta que todo mundo vai fazendo, porque vai ter um segundo turno no dia 8 de fevereiro, são 3 semanas até lá, e a pergunta que todo mundo coloca, naturalmente, é quem vencerá essa eleição. Quanto a isso, as pesquisas feitas durante a campanha do primeiro turno indicam que, no cenário que se verificou, de Seguro e Ventura serem os dois candidatos disputando a vitória do segundo turno, Seguro leva uma vantagem muito grande, acima de 60% das intenções de voto. Além disso, existe um diferencial de rejeição entre ambos. Por exemplo, o líder do Chega é apoiado por apenas 33% da população, no sentido de que apenas 1/3 dos eleitores admitia votar em Ventura, né? No caso de Seguro, esse valor, no caso de uma pesquisa que foi divulgada no dia 14 da Universidade Católica, indicava que Antônio José Seguro seria, enfim, potencialmente votado por 54% dos inquiridos. Então, de 33% de eleitores que admitiriam votar no líder do Chega, esse número é altamente superado por aqueles que admitiriam votar em Antônio José Seguro, com 54%. No entanto, este nível de diferença entre os dois candidatos não pode ser dado por adquirido, porque a extrema-direita portuguesa vem numa dinâmica de crescimento. Ela cresceu desde 2019, é um crescimento exponencial do setor de extrema-direita, e ela ambiciona, claro, superar os 35%, né, nesta eleição, pelo menos. Existe esse cenário também de hegemonia da direita, o que significa que existem, digamos assim, votos em disputa entre as duas candidaturas, e votos em disputa de uma parte considerável do eleitorado que votou em outras candidaturas da centro-direita e da direita. O PSD, que é o principal partido da centro-direita, apresentou um candidato, Luís Marques Mendes, que ficou com 11,3% dos votos. Para o PSD, isso é uma grande derrota para o governo, principalmente na correlação de forças com o Chega. Mas, apesar disso, essa votação de 11,3% significa que no segundo turno continua sendo uma força relevante. E, sobre isso, o líder do PSD, o presidente do PSD e primeiro-ministro Luiz Montenegro, afirmou de forma vergonhosa que não irá optar por nenhum dos dois candidatos do segundo turno, ou seja, ele vai se manter neutral. Essa neutralidade também foi repetida pelo próprio candidato, o presidente da área do PSD, Luís Marques Mendes, e, portanto, estes 11,3% vão continuar em disputa. Houve algumas lideranças e figuras do PSD que já declararam apoio, inclusive a Seguro, mas não significa que os votos possam ir para um lado ou para o outro. E outro candidato da direita foi Cotrim Figueiredo, de um partido chamado Iniciativa Liberal. Ele alcançou 16% dos votos e, sem surpresa com relação ao PSD, também declarou neutralidade, ou seja, estamos vendo em Portugal um cenário da centro-direita e da direita assumindo uma posição vergonhosa de neutralidade diante de um combate pela democracia e contra o fascismo, que faz lembrar, em certa medida, a conduta de figuras como Aécio Neves ou Ciro Gomes no Brasil. Existem ainda outros candidatos, enfim, de outros campos. Por exemplo, no centro, surgiu uma candidatura independente reunindo votos tanto do PSD como do PS, que era a candidatura de um almirante da Marinha chamado Henrique Gouveia Melo. Ele teve 12,32%. Gouveia Melo não declarou apoio no domingo, mas sinalizou que dará apoio a uma candidatura durante este período, sendo expectável que seja um apoio para Antônio José Seguro. No âmbito da esquerda, todos os partidos na noite eleitoral
se pronunciaram dando indicação de voto para Antônio José Seguro, tiveram candidaturas próprias, ou candidatos que apoiaram os partidos da esquerda, que são parceiros também do PT, como é o caso do Bloco de Esquerda, que apresentou como candidata Catarina Martins, o PCP, que teve como candidato, apoiado pelo PCP, Antônio Filipe, e também o LIVRE, que é um partido mais recente, que teve como candidato o Jorge Pinto. Todos eles declararam apoio a Antônio José Seguro, invocando a defesa da democracia. O problema é que nenhum deles supera uma votação dos candidatos da direita. E, aliás, na soma entre todos os candidatos da esquerda, a gente não consegue chegar nem nos 5%. Portanto, a eleição vai mesmo ser decidida na mobilização de voto e no diálogo também com os setores, por vezes, mais conservadores, né? E, nesse sentido, a campanha eleitoral para o segundo turno já começa tendo, enfim, algumas balizas, algum enquadramento que foi definido pelos próprios candidatos na noite eleitoral, no seu discurso. O líder fascista André Ventura procurou posicionar na linha daquela moderação que eu vinha indicando, procurou se posicionar a sua candidatura numa luta do socialismo contra o não socialismo, e ele afirmando-se como líder do setor não socialista na sociedade portuguesa, portanto, procurando ampliar além das posições que ele vinha assumindo de extrema-direita, procurando, enfim, ampliar para setores que, inclusive, sentem embaraço na direita com o discurso extremista que ele vinha fazendo. Ele também responsabilizou o socialismo pela corrupção, pela destruição, pela morte, inclusive, e, enfim, afirmou que seria o grande líder, enfim, dessa posição, dessa linha, enfim, de combate ao socialismo, o que agregaria na ideia dele não só os setores mais radicalizados da direita, mas a própria centro-direita. Por sua vez, o Antônio José Seguro fez um discurso de sentido inverso, muito diferente, digamos assim, procurando ser agregador, dizendo que seria o candidato e presidente de todas as portuguesas e todos os portugueses, criticou aqueles que querem dividir o país, sem citar o André Ventura, afirmou que não há portugueses de primeira nem portugueses de segunda, e colocou esta eleição como uma disputa da democracia contra o extremismo, né? Então, ele procurará fazer um diálogo e uma campanha para também se posicionar mais ao centro e buscar os votos daquela direita democrática, digamos assim, ampliar nesse sentido. Então, a expectativa que existe neste momento é que uma vitória de Antônio José Seguro, mas que não pode ser dada por garantida. O líder do Chega, o André Ventura, na verdade, o seu grande objetivo vem sendo de reforçar a posição do Chega. Ele continua sendo líder, presidente do partido, e aquilo que, enfim, se avalia e vem sendo considerado é que a grande ambição dele é ser primeiro-ministro, não seria ser presidente da República. Mas isso não significa que ele não vai disputar a presidência como, enfim, se fosse para ganhar. Então, ele vai realmente dar tudo o que tem para dar nessa disputa. Qualquer tipo de, digamos assim, de clima de que Seguro já ganhou deverá ser afastado neste cenário e deverá ser feita uma campanha muito cuidadosa no sentido e atenta no sentido de trabalhar tanto no âmbito da comunicação social tradicional como das redes sociais. Existe também esta preocupação, né, de ter redes sociais que estão muito viradas para a direita neste momento, né. O Chega segue acumulando forças, né, e nesse cenário ele, mesmo que não vença, mesmo que Ventura não vença, basta que ele ganhe
votos além do espaço natural do Chega para reforçar a sua posição e, caso tenha uma votação que seja considerada uma votação forte, isso pode produzir efeitos muito significativos na política portuguesa, pode, inclusive, provocar uma desestabilização do governo de Luís Montenegro, ou pode conduzir a tal, levar a, digamos assim, a uma alteração do quadro que permita a tal mudança na Constituição para a direita, que tem condições, enfim, em termos de voto, unindo os votos da Aliança Democrática, PSD e CDS, Iniciativa Liberal e Chega, teria condições de mudar a Constituição, inclusive, né? Então, nesse cenário, se destaca a importância também de existir uma candidatura do Campo Democrático Popular, que é a candidatura de Antônio José Seguro, para, enfim, buscar frear essa vitória da extrema-direita, que seria um cenário ainda mais catastrófico, ainda mais dantesco, e por essa via o PS também acaba recuperando algum protagonismo com a candidatura de Antônio José Seguro, que está, digamos assim, dinamizando e mobilizando o próprio partido, e que, caso vença, como eu também disse e coloquei, será um presidente moderado, ele procurará dialogar com o próprio governo da Aliança Democrática, da AD, de Luís Montenegro, embora o próprio Montenegro não tenha apoiado. Portanto, a expectativa é, se Antônio José Seguro for eleito presidente, ele procurará colaborar junto do governo e procurará, enfim, ter uma posição construtiva e colaborativa com o Luís Montenegro, né? Em todo caso, em Portugal, as condições políticas, as condições históricas continuam indicando enfim, esse reforço da extrema-direita e colocam efetivamente um cenário que já é um cenário de ascensão fascista. Não é mais um cenário apenas de ter uma extrema-direita contida no seu canto. Neste momento, o Chega já influencia o próprio governo, que muitas vezes assume pautas que são pautas racistas e xenofóbicas do Chega, inclusive afetando a população brasileira em Portugal. E é um partido que já tem essa influência e está ainda reforçando a sua votação, sendo que não existe nenhum cordão sanitário neste momento por parte da restante direita em relação ao Chega. Ao contrário do que aconteceu em alguns países, a direita portuguesa, na sua maioria, continua sendo complacente e cúmplice do Chega, com algumas exceções muito significativas e que são relevantes, que são, enfim, notórias e que também vão ser observadas neste segundo turno da eleição presidencial. Existem várias figuras, tanto do PSD como da Iniciativa Liberal, que já declararam apoio a Antônio José Seguro. Então, esta diferença entre aqueles que permanecerão neutrais ou mesmo apoiarão Ventura e aqueles outros que, no cenário, enfim, de ruptura que pode ocorrer com uma eventual vitória do Chega, enfim, não se compadecem com isso. Mas a verdade é que esse crescimento da extrema-direita ocorre, e esse crescimento da extrema-direita não é exclusivo de Portugal, não é um cenário que ocorra apenas em Portugal, mas em vários países europeus, na Espanha, na França, na Alemanha, e é um cenário que corresponde às condições em que a Europa está neste momento. Por um lado, o agravamento dos problemas da falta de respostas para a população que ocorre no contexto do capitalismo, na sua fase neoliberal. A política é vista como descrédito pelas pessoas, é vista como não oferecendo solução, e muitas vezes a própria esquerda não é capaz, não tem condições de ser percepcionada como a alternativa a esse sistema injusto, a esse sistema desigual, e acaba sendo a extrema-direita com um discurso facilitista, com um discurso que divide a classe trabalhadora, com um discurso que coloca não o foco daqueles que efetivamente estão lucrando muito com o arroz salarial
mas no que está do lado, no imigrante pobre que está trabalhando em condições muitas vezes precárias, esse acaba sendo o bode expiatório, acaba sendo quem é culpabilizado pelas condições de vida, pelo não aumento de salários, pelas dificuldades no sistema de saúde, pela crise da habitação. Então, esse discurso facilitista da extrema-direita acaba entrando muitas vezes nesse eleitorado, no eleitorado da população e da própria classe trabalhadora. E, por outro lado, aquilo que são também as dificuldades neste momento que a Europa enfrenta, em termos tanto da guerra na Ucrânia, como, e principalmente, esta reconfiguração do imperialismo estadunidense, esta troca, digamos assim, de roupagem desse imperialismo que agora se vira e se volta contra a própria Europa, com o governo Trump, e que dispensa, digamos assim, o apoio dos países europeus, porque considera que a Europa está em decadência e que considera também que tem condição de procurar ir virando governos europeus para a extrema-direita também. Então, isso acaba pressionando ainda mais os sistemas democráticos na Europa, no sentido de influências eleitorais que, enfim, reforcem o campo da extrema-direita também. Em todo caso, nesta batalha que será, enfim, travada no dia 8 de fevereiro, batalha eleitoral pela democracia, contra o fascismo, contra o extremismo, pelo menos essa batalha, a indicação que a gente continua tendo é de forte probabilidade de vitória do candidato democrático, Antônio José Seguro, que é o candidato ao qual as forças do nosso campo, as forças democráticas, as forças populares deverão dar todo apoio e solidariedade internacionalista também, no sentido, enfim, de alcançar essa vitória e de, enfim, ter uma presidência que seja uma presidência dialogante também, enfim, pela democracia. Obrigado.